Saiba quem será o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Aposentado pelo STF, Lewandowski chegou à corte por indicação de Lula. Sua atuação foi marcada pelo garantismo, corrente que dá maior peso aos direitos e garantias dos réus. Ele fez oposição ao ministro Joaquim Barbosa, né, gente? Eles eram tratados aí como antagonistas lá do Supremo. Anunciado nesta quinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Flávio Dino, que vai para o Supremo, Ricardo Lewandowski só tomará posse em fevereiro. Desde que se aposentou compulsoriamente em abril de 2023 do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski voltou a advogar e focar na carreira acadêmica. Ele é formado pela Universidade de São Paulo, mesma instituição pela qual se tornou mestre e doutor e da qual leciona desde 1978. Sua passagem pelo Supremo, onde ele chegou em 2006 por indicação do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou marcada pelo chamado garantismo, corrente que tende a dar o maior peso aos direitos e garantias dos réus em processos. Ele votou, por exemplo, durante o julgamento do Mensalão, do qual foi revisor, pela absolvição dos ex-ministros José Dirceu e José Genuíno, no qual ele foi vencido. Na ocasião, chamou a denúncia contra os dois de vagas, pois estariam baseadas sobretudo em declarações. O julgamento do Mensalão rendeu discussões acaloradas em plenário, com o relator da ação penal e o presidente do Supremo à época, Joaquim Barbosa, chegando a acusar Lewandowski de fazer chicana por querer adiar uma das sessões plenárias. O ministro exigiu retratação imediata do colega e a confusão levou à suspensão da análise do caso. Lewandowski foi o primeiro ministro do Supremo a apontar desvios na Operação Lava Jato e depois viria a ser o relator da apelidada Vaza Jato, caso que revelou trocas de mensagens do então juiz Sérgio Moro e procuradores responsáveis pela Operação Lava Jato. Eu fui um dos jornalistas que teve acesso, não à Vaza Jato, mas à Operação Spoofing, que o Lewandowski tirou o sigilo, né, gente? A gente acompanhou bastante isso aí. Os diálogos, a Spoofing são os diálogos totais. A Vaza Jato é aquele trecho que vazou pro Intercept, né? As conversas depois levaram à anulação da condenação de Lula no caso, bem como a suspensão de ações relativas a diversos outros réus. O ministro suspendeu pessoalmente diversos processos da operação, o mais recente em meados de março do ano passado, quando mandou parar uma ação baseada em informações repassadas pela Odebrecht, provas que depois foram consideradas imprestáveis pelo Supremo. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal ficaram associadas ao nome de Lewandowski por ter sido relator dos temas na corte. Ele foi responsável, por exemplo, pelo habeas corpus coletivo para conceder prisão domiciliar a milhares de presas grávidas ou mães de menores de até 12 anos de idade. A decisão foi depois confirmada pela segunda turma do Supremo. Ele também foi relator da ação em que o Supremo julgou por unanimidade serem constitucionais as cotas para candidatos negros em universidades públicas. Mais recentemente, durante a pandemia da Covid-19, Lewandowski foi relator de uma ação no STF em que determinou ao governo acelerar e apresentar um plano de vacinação da população contra a doença, com cronogramas de aquisição e distribuição de imunizantes. A liminar seria depois confirmada por unanimidade em plenário. Presidências. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública presidiu o Supremo Tribunal Federal de 2014 a 2016, ano em que presidiu também o impeachment da presidência da Dilma Rousseff, sem provas, de maio a agosto no Senado, conforme a previsão constitucional. Uma das suas decisões na ocasião foi permitir uma votação fatiada, com parlamentares decidindo primeiro sobre o afastamento da mandatária e somente depois as sanções que seriam impostas. Com isso, ela acabou não se tornando inelegível após deixar o cargo. Ele também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral entre 2010 e 2012. No cargo esteve à frente da aplicação da Lei Ficha Limpa, aprovada em 2010. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele assinou a adoção em todo o país de audiências de custódia, em que qualquer preso deve ser apresentado à justiça em até 24 horas. Reportagem do Felipe Pontes, da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas.